Oi, pessoal, tudo bem? Como prometido, eu vim aqui falar um pouquinho como foi a minha experiência no primeiro dia da pós-graduação de suicidologia, autolesão, luto e pós-venção. Bom, essa jornada para mim ela é muito importante porque vocês já sabem, é o meu maior público de atendimento que tem a ver com pessoas que estão em vulnerabilidade, né, por sofrimento intenso. E estudar, para mim, o suicídio, o luto, a pós-venção, a autolesão é muito importante, porque as pessoas caracterizam que só dentro dos transtornos mentais que acontecem isso, né? Dentro do transtorno de personalidade borderline é onde existe isso. Uma pessoa extremamente deprimida é que existe a autolesão e o risco a suicídio. Isso não é uma verdade, tá? Embora a gente tenha uma função diagnóstica que muitas vezes é importante, mas não é só sobre isso. O estudo ele vai aprofundar muito mais do que só a questão dos transtornos, né? Do CID que a gente recebe no nosso consultório. A gente vai falar sobre o processo de como a gente cuida dessa pessoa. E vai além de só regras teóricas, eu vou colocar assim. A gente precisa começar a humanizar esse processo. Nós temos um grande tabu para falar sobre suicídio, autolesão e luto. As pessoas colocam o suicídio, por exemplo, como falta de espiritualidade, religiosidade, falta de Deus. Isso não é uma verdade. A gente precisa respeitar o processo de sofrimento da pessoa que está buscando aliviar a sua dor por esse método, tá? E eu não estou aqui romantizando a coisa. Eu estou aqui para dizer que para quem pensa sobre isso e quem planeja isso, tem uma questão muito intensa e essa dor ela não deve ser julgada. A gente não tem que virar para o outro e dizer você deveria procurar Deus, você não deveria deixar a sua vida. Tantas pessoas internadas no hospital lutando para ter a vida e você querendo tirar a sua. Esse olhar de julgamento não cabe no papel quando a gente atende uma pessoa com uma situação de vulnerabilidade emocional. Quando a gente está falando da autolesão, vai para o mesmo lugar. Muitas vezes a pessoa ela encontra um recurso de se autolesionar justamente para aliviar a dor dela. E aí tem todo um fundamento por trás disso. E quem está vivendo o luto, as pessoas se acham muitas vezes no direito de dizer que o luto tem começo, meio e fim, e que a pessoa também deveria se desfazer das coisas doente que faleceu, ou que ela deveria parar de chorar, que esse ente querido está em um lugar melhor. Enfim, as pessoas começam a dar para as pessoas enlutadas ou em vulnerabilidade que elas precisam agir de alguma forma, e tem que ser dentro de um script social. Por isso que nós temos grandes problemáticas quando a gente encontra estereótipos nessa área, né? E aí a gente vai falar da pós-venção, que é o luto de alguém que perdeu uma pessoa para o suicídio, né? E aí a gente tem aquela coisa da culpa. Por que que você não fez nada? Você não percebeu? Gente, é uma coisa que é importante, que eu aprendi muito isso com a Karina, né? Que é a idealizadora desse curso e é uma das potências e referências no Brasil sobre suicidologia, é que a gente não vai salvar ninguém. Nós somos meros guardiões da vida, guarda-vidas. A gente vai acompanhar esse processo, mas a gente não vai salvar ninguém. Não cabe a nós salvarmos o outro, porque tem coisas que não dependem da gente. Mas a gente pode se tornar um guardião, um orientador, alguém que fale abertamente sobre esse tema sem ser um tabu ou com um julgamento. Isso é importante. Aí, quando chega Setembro Amarelo, que é a minha questão com vocês aqui, vocês muitas vezes não gostam, me acham crítica quando eu falo de Setembro Amarelo. Porque quando chega Setembro Amarelo, todo mundo se torna um suicidólogo, né? Uma pessoa que fala sobre suicídio e começa a dizer que a vida vale a pena, não, que a vida simplesmente precisa ser valorizada. Mas isso é interessante, porque muitas vezes quem está falando, dando palestras e falando sobre suicídio, está promovendo muito mais um estereótipo e não está percebendo a dor do outro. Para uma vida ser valorizada, a gente precisa entender qual é o valor da vida para aquela pessoa. A Marshaline usa uma frase que é viver uma vida viver uma vida que vale a pena ser vivida. Né? E é isso, o que vale a pena para aquela pessoa ter a vida dela e como ela quer viver essa vida. Então a gente tem que pensar nessa dor que a gente está escutando do outro. E não fazer posts bonitinhos no Setembro Amarelo, encher lugares de palestra, se colocar como palestrante de Setembro Amarelo, mas sem entender o fundamento real disso. Então, isso é um grande ponto que eu sempre vou bater na tecla, porque falar sobre vulnerabilidade emocional, desregulação da emoção, é muito importante, sim, desde que tenha fundamento.
Então, para que a gente não fale só de boca vazia, né, falar por falar porque é bonito, falar porque: "Ah, eu sou psicóloga, tem que falar", a gente precisa buscar. Então a minha orientação é que vocês também busquem. E quanto eu puder, eu vou trazer as coisas para vocês aqui também, vou ajudando, enfim. E a gente vai se encontrar nesse tema em algum momento aqui, com algumas questões de aula ao vivo, a gente pode pensar em palestras tanto presenciais quanto no online. Me procurem, eu estou aqui, a gente vai crescer e pensar juntas, né, juntos aqui, como deve ser de fato esse processo que envolve suicídio, autolesão, luto e pós-venção. Ok, então a gente aí vai ter bastante tempo para falar sobre isso. Eu estou dando esse primeiro passo, mas já venho estudando sobre isso, como vocês sabem, e eu vim aqui compartilhar com vocês como foi esse período. É sobre isso. Um beijo.